Boa noite pessoal do Face, o pessoal do Insta. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e vim conversar com vocês hoje, continuar a nossa conversa essa semana a respeito de obsessão, tá? Eu vou esperando as pessoas entrarem, porque como é um tema que tem uma sequência, é interessante, né, que quem está nos acompanhando possa entrar para não perder nada, porque para variar eu vou falar bastante mesmo, sobre um tema que é aquele tema que eu vivo falando, que é um tema super polêmico, né? Obsessão é um tema que eu adoro falar e falaria horas e horas sem parar, porque realmente ele mexe com alguns pontos importantíssimos em nós. E aí eu gostaria de pedir uma coisa, para quem não está acompanhando, boa noite, Rê. Quem não acompanhou a nossa live desde o comecinho, entra lá no YouTube no nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Aciona o sininho lá, porque todas as vezes que tiver coisas novas, vocês têm acesso, tá? E aí vocês conseguem acompanhar as nossas mini aulinhas, as nossas conversinhas aqui à noite. Boa noite, Tá bom? Alzira. Boa noite, Alzira. Alzira sempre acompanha a gente pelo Facebook. Poxa, eu fico muito feliz de você acompanhar a gente pelo Face. A, a Daisy também, né, Dê? Que sempre tá aí acompanhando a gente pelo Face também. A sogra. Minha sogrinha, minha mãe, meu pai, todo mundo. Eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui comigo. Geralmente eu falo às pessoas que acabam entrando no Insta porque é quem eu consigo enxergar. É o Rô que fica na frente do computador olhando o pessoal do Face. Então, mas sintam-se todos abraçados, todos acolhidos nessa noite linda de quarta-feira, certo? Tá quase sextando. E o que a gente vai fazer na sexta-feira? Falar sobre um tema muito legal, porque essa semana a gente está falando sobre obsessão e o nosso papel dentro disso, não é verdade? Porque jogar a culpa nos espíritos é bem fácil. Agora, assumir a responsabilidade a respeito disso, aí que tá a dificuldade disso tudo, não é verdade? Então, assim, vamos fazer um review bem rapidinho? Eu sei que fica um pouco repetitivo, mas é que é importante a gente entender uma sequência aí. Nós estamos falando então de obsessão. Ah, minha mãe está falando que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos lembrar isso na hora da oração, certo? Na hora da oração a gente lembra disso. Você vê como é bom ter mãe na live? A mãe vai lembrando as coisas que a gente tem que falar. O pai acompanha, a mãe também, a filha, o marido, todo mundo junto, toda uma grande família aqui reunida. E vocês também fazem parte dessa grande família. Que bom. Vamos lá então? Vamos falar então de obsessão, certo? Eu falei para vocês que a obsessão, ela é na verdade uma conexão e ela pode ser de encarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados, de mim para mim mesma, né? Igual que eu brinco de amigo para amigo mesma, pode ser de desencarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, ou seja, o que é necessário para se ter um processo de obsessão? É necessário ter simpatia com esse ser, é necessário ter afinidade e é importante ter sintonia. Ou seja, essas três coisas. Então, para o processo obsessivo acontecer, eu preciso ter simpatia, sintonia e afinidade com esse ser. Como na verdade acontece isso? Porque quando a gente fala disso tudo, eu preciso entender um processo. E aí que tá. Ter aula com alguém que é psicólogo, que estuda neurociência, a gente acaba sendo um pouquinho chato, porque a gente gosta de aprofundar nas coisas. Então vamos pensar no nosso cérebro? Eu quero que vocês pensem no órgão mesmo, o órgão cérebro. E eu estou pensando em neurônios. Os neurônios são as células base do nosso cérebro, certo? Um neurônio conversa com o outro através de impulsos elétricos. Tudo bem isso? Certo. E aí existe um processo aí de um circuito neural. Esse circuito neural, ele gera um pensamento, ele gera um sentimento, certo? Porque aí ele ativa um gatilho e ele faz com que a gente sinta.
Tudo bem isso? Isso é bem tranquilo, isso vocês sentem isso o tempo todo. Só que tanto o pensar quanto o sentir, eles são forças eletromagnéticas. Ou seja, elas são forças que atraem outras forças, certo? Então, aí que tá o negócio. Por isso que a gente fala de afinidade, por isso que a gente fala de sintonia, porque é necessário, né, ter o oposto para que isso me atraia, certo? Então, são energias eletromagnéticas. E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso cérebro, ele emite ondas eletromagnéticas e ele recebe ondas eletromagnéticas. E a partir disso, nós criamos alguns entrelaçamentos, certo? Mas para que haja essa captação, eu preciso estar na mesma sintonia desse ser. Assim como o rádio. Se eu quero ouvir a 89, eu vou lá no dial do meu rádio, coloco lá, né, 89, e aí o meu rádio vai sintonizar para achar a frequência 89 para eu ouvir a 89, a rádio 89, certo? Beleza? A mesma coisa é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai lá e vai procurar, né, sintonias, frequências que estão na mesma sintonia que a gente. Então, se a gente estiver numa sintonia boa, positiva, eu vou captar tudo aquilo que está na minha sintonia positiva. Se eu tiver numa sintonia mais negativa, eu vou captar tudo aquilo que está nessa sintonia. Entenderam isso? Então, para que eu haja uma... E essa sintonia, na verdade, ela pode acontecer de uma forma consciente, totalmente consciente. Então, eu preciso conversar com a minha mãe. Ou, vou mandar um pensamento positivo para fulano. Ou vou emanar uma oração. Isso tudo são pensamentos direcionados positivos, certo? Então, eu emano essa energia de uma forma positiva. Mas isso também pode acontecer e acontece muito de uma forma inconsciente. E aí que está o grande problema disso tudo. Porque quando eu faço de forma inconsciente, eu não tenho muito controle da qualidade do que eu estou emitindo. Porque simplesmente eu permito que um instinto básico fale através de mim. E aí que está o problema. Porque enquanto estamos conscientes, sei lá, pensei em alguma coisa negativa, eu já dou uma mensagem para mim dizendo: não, Michele, não entra nessa frequência, pensa diferente, vamos tentar sair disso. A gente meio que briga para não ficar nessa frequência negativa. Agora, quantos sentimentos e quantos pensamentos não nos conduzem de forma inconsciente? E aí se tornam verdadeiros gatilhos de afinidade com seres que estão na mesma frequência que nós. E aí que tá. Porque se forem só seres bons, se a gente conseguir manter o tempo todo essa frequência positiva, eu só vou me conectar desse jeito. Mas aí me contem, como que é viver no dia de hoje, e literalmente no dia de hoje, com tudo que está acontecendo aí fora, com todo esse medo e essa insegurança, e nos manter 100% positivos? Será que é fácil? Será que não tem lá dentro uma insegurança, ou um medo, ou um sentimento que às vezes faz com que a gente abaixe a nossa frequência e faz com que a gente acione um outro lugar? Pois bem, porque é neste momento em que eu me conecto com seres que estão na mesma frequência. E esses seres, de novo, podem ser encarnados ou desencarnados. Se for desencarnados, menos mal, é muito mais fácil eu trabalhar com uma obsessão de desencarnados para encarnados do que de encarnados para encarnados. Sabem por quê? Porque quando eu estou encarnada, eu tenho 2 corpos a mais e que trabalham ao meu favor para emitir esta energia. Ou seja, quando eu estou encarnada, eu tenho corpo físico, mental, perispiritual ou vital, supramental e espiritual, certo? Eu tenho 5 corpos. Quando eu estou desencarnada ou estou em espírito, ou seja, desencarnei, eu não tenho corpo físico e não tenho corpo mental que corresponde ao meu cérebro. Então, se eu tenho 3 corpos, sendo assim, eu tenho menos íons e tendo menos íons,
eu emito, a minha força magnética é menor, certo? Isso. Depois, lembra que eu vou falar de fascinação de novo e vocês vão lembrar dessa história de fascinação, menos no caso de fascinação. Mas, de qualquer forma, eu tenho barreiras naturais que me ajudam tanto a isolar a obsessão, quanto também isolar a emanação desses pensamentos ou dessas emoções tóxicas. Compreenderam isso? Que, na verdade, o nosso cérebro é esse grande emissor de energia, porque o que eu falei para vocês? Tudo que existe, ele existe porque antes veio uma ideia, certo? Então, primeiro vem o pensamento, assim que se acredita na física quântica, para que depois esse pensamento se encha de emoção e isso se torne realidade. É assim que se cria o impacto da realidade. E é assim que também se cria as conexões, certo? Então, eu penso algo, sei lá, hoje eu tô numa vibração, eu tô feliz, tá tudo bem, eu tô levando a vida de uma forma muito leve, então eu tô nessa frequência. Vamos supor que essa frequência seja de 150 Hz? Tô supondo, tá, gente? Não sei se é isso, mas só é uma suposição. Então, se minha frequência for de 150 Hz, eu vou captar todo mundo que está nessa frequência de 150 Hz. Olha que legal, porque aí eu consigo me manter estável e só ver coisas boas. Agora, se eu não estou nessa frequência, eu vou enxergar através do meu patamar frequencial, ok? Então tá bom. É assim que funciona. O nosso cérebro nos ajuda nessa conexão com a obsessão. Aí você vai me falar assim, e como que é isso quando é desencarnado para desencarnado? Já que eu não tenho um cérebro, já que o meu corpo mental não existe, como que acontece essa obsessão? Essa obsessão é uma obsessão de corpo vital e de corpo supramental, ou seja, é um outro lugar e é um lugar um pouquinho mais complicado. Já trabalha um outro aspecto, que é um aspecto mais até de subjugação ou até mesmo um ponto de fascinação, mas um ponto de fascinação muito mais profundo. Mas como nós estamos encarnados e nós estamos lidando com os encarnados, vamos nos ater a esta obsessão, que é a obsessão dos encarnados para os desencarnados e dos encarnados para os encarnados, certo? Então tá bom. Então, como que esse espírito que tá lá desencarnado, tá lá na vidinha dele e de repente ele escolhe e fala: eu vou me ligar na Michele. Primeiro, frequência, aquilo que eu já falei para vocês, que é a afinidade. Segunda coisa, tem a ver sim com vidas passadas, ou seja, karma. Então, aquilo que eu já falei para vocês, o que é karma, que é a lei do aprendizado, certo? Isso é importante. São as duas coisas que podem nos linkar a esses seres. Quando eu falo de afinidade, eu estou falando de uma questão moral e comportamental, certo? Isso faz diferença para que haja essa comunicação. Então, se eu estou agindo de uma forma moralmente afastada do bem ou comportamentalmente afastado do bem, provavelmente seres que estejam nessa frequência vão se ligar a mim. E aí eu quero falar com vocês o seguinte, vamos lá. Quais são os sintomas de obsessão? Eu vou falar todos, lógico que tem mais variáveis dentro dessa, mas eu vou falar mesmo até pra gente se assustar um pouquinho. Vou botar o terror e eu vou explicar por quê pra vocês depois. Então vamos lá. Primeiro sintoma de obsessão. Vamos lá. Primeiro, pensamentos negativos com ideias fixas e sem motivo algum aparente. Simplesmente eu tava lá, legal, bem, tudo bem, e comecei a ter pensamentos negativos e ideias fixas, bem fixas. Traços depressivos, sem nenhum motivo aparente. Simplesmente eu começo a desenvolver uma depressão, traços depressivos.
falta de prazer na vida, diminuição de autoestima, sensação de inadequação total e absoluta, sono excessivo e geralmente cheio de pesadelos mesmo, aqueles pesadelos, compulsão sexual, compulsão por compras, compulsão por comida, compulsão por drogas, compulsão por álcool, compulsões tóxicas. Afinal de contas, toda compulsão é tóxica, né? Mas compulsão, certo? Brigas constantes. Sabe aquela confusão que você tem o tempo todo ali? Ou no trabalho, ou em casa. Mas briga por qualquer coisa. Respirou diferente, você já briga com a pessoa. Caiu um negócio no chão, você já briga. Aquela coisa desarmoniosa, aquela falta de harmonia no ambiente. Enjoos, enxaquecas, dores no estômago, angústia, uma dor na região da cervical que vem como se fosse um nó na garganta, mal-estar, sem uma causa aparente, simplesmente comecei a ficar com um mal-estar horrível, agressividade exacerbada e um descontrole emocional horrível. Certo, Rô? Muito você? Calma, gente. Mudança de humor com muita frequência. Tô bem, daqui a pouco eu tô gritando, daqui a pouco eu tô com raiva do mundo, daqui a pouco eu já amo todo mundo bem, já tá todo mundo ótimo, e daqui a pouco eu tô com raiva de novo, e aquela coisa bem, aquela mudança bem forte, assim. Irritabilidade constante e exagerada, qualquer coisa te irrita, tudo te tira do eixo. Transtornos psicológicos, enfermidades físicas sem causa aparente. Calma, Fefe, calma, respira. Todos esses sintomas são sintomas de obsessão, mas também são sintomas de várias outras coisas. São sintomas de falta de dopamina, falta de serotonina, de uma alimentação errada, de não dormir bem, de não se cuidar. Todos esses sintomas. Dor na cervical, de ficar o tempo todo no celular. Angústia de não se cuidar direito. Gente, calma. Nem tudo isso é obsessão. Nem tudo que você sente. E, na verdade, quase nada do que você sente obsessão. Se a gente for olhar bem friamente para tudo aquilo que nós trazemos como casos obsessivos, na verdade, nada mais são do que questões nossas, questões mentais e questões que nós precisamos aprender a cuidar de nós. Sei lá, eu vou colocar uma porcentagem só porque a gente gosta de número, vai. 10% só é obsessão dos casos. O resto, todos os outros são criações mentais nossas, são formas, pensamento. O problema disso tudo é o seguinte: como a gente gosta de jogar a responsabilidade do que está acontecendo para o outro, vamos supor, eu tenho uma mudança de humor constante, uma irritabilidade enorme. E na verdade, é que eu tô lá dentro com um sentimento que tá meio ruim, um sentimento que tá meio preso lá com meu parceiro, ou com a minha filha, ou com o meu chefe. Não falei, fiquei com aquilo engasgadão na minha garganta. E simplesmente isso tá gerando um sentimento ruim. Eu não falo isso pra ninguém, eu não faço terapia, eu não desabafo com ninguém, eu não faço nada disso. E aí, é lógico que isso vai afetar diretamente o meu humor. E aí, isso tem a ver com obsessor? Claro que não, né? Claro que não tem a ver. Ai, Michele, eu não durmo direito. Eu tenho uma noite super perturbada de sono. Um sono agitado, vários pesadelos. Aí você chega pra pessoa e pergunta: que hora que você treina? Ah, eu treino à noite. Sério, e você toma pré-treino? É lógico que eu tomo pré-treino. É claro que você não vai dormir bem. Antes de você olhar e jogar responsabilidade em cima de um espírito,
Analise os seus atos. Analise o que está acontecendo com você. Muitas vezes um traço depressivo é só uma depressão mesmo. Você precisa cuidar dela. A tua irritabilidade, o teu excesso, o teu comportamento exacerbado, muitas vezes é um desconforto emocional com uma situação que você não está sabendo lidar. Tome cuidado com isso. Passe a assumir a responsabilidade a respeito do que acontece com você. Para de colocar a culpa nos espíritos. Não estou dizendo que não existe obsessão, bem ao contrário, existe sim, eu sei disso, né? Mas 90% do caso é você. É você que criou uma ideia e você está alimentando isso. Então você sente uma coisa, você fala assim: nossa, eu tô sem motivação nenhuma, eu tô com a autoestima lá embaixo, tô, sei lá, com uma sensação ruim. Vai lá, vai trabalhar o teu mental. Vai ver o que está acontecendo, vai entender os gatilhos. E depois que você analisou toda a tua parte física, toda a tua parte emocional, e se mesmo assim você continuar sentindo tudo isso, tá bom, então talvez seja o espírito. Entenderam isso? Porque senão é muito mais fácil falar, né? Olha, eu peguei um 38 e dei um tiro na cabeça daquela pessoa que tá me irritando, porque eu fui possuída por um espírito. Eu tô obsediada e fui lá e fiz isso. É isso. É fácil assumir isso. Só que tem uma questão. E é isso que eu quero trazer atenção para vocês. Uma questão muito importante. Tá? Então, certo. 90% é a sua mente criando e levando a responsabilidade dos seus atos lá para fora. Só que se você não cuidar desses aspectos esses extremamente importantes, como equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, né? O equilíbrio desses corpos, cuidar muito bem do teu corpo físico, todos esses desequilíbrios, todos esses sinais que eu acabei de falar para vocês, se vocês não cuidarem, né, não começarem a tratar isso, isso pode virar um processo de obsessão. Entenderam isso? Sabe aquela famosa propaganda, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É isso que eu quero que vocês pensem, porque às vezes o desequilíbrio, né? Todos esses desequilíbrios que acabamos de dizer agora pode gerar uma obsessão. Por quê? Porque eu me mantenho nessa frequência há tanto tempo que meu corpo aceita, né? Todos os meus corpos aceitam que esta frequência é uma frequência normal. E aí eu passo a operar dentro dessa frequência, que é uma frequência baixa. E aí, é claro, todos os seres que estão à minha volta, lembra, por afinidade, vão se entrelaçar comigo e a partir desse momento eu posso sofrer, sim, uma obsessão, certo? E aí, lembra das obsessões? Pode ser uma obsessão simples, quando atinge meu corpo físico, mas eu ainda tenho a consciência a respeito do que está acontecendo comigo. Pode ser a subjugação, que é quando eu já perco totalmente o meu controle a respeito do meu corpo físico, eu já não tenho muito controle a respeito do que eu penso, dos meus atos, das minhas reações. Ou pode ser por fascinação, que é aquela que eu falei para vocês, que está muito relacionada à questão mental, aquela coisa de estar literalmente em ponto hipnótico o tempo todo, certo? Então, pode ser sim que estes desequilíbrios ou a falta de cuidado com estes meus corpos, né, e por permanecer em desequilíbrio por muito tempo, eu posso trazer obsessores. Entenderam isso? Então, o que a gente precisa trazer a atenção? Que se eu ficar muito tempo desse jeito, sim, vou trazer obsessão. E o que pode acontecer quando eu estou muito tempo obsediado? E depende do tipo de obsessão. Doenças, e aí doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, porque essas toxinas dessa baixa frequência começam a me contaminar. E aí sim eu começo a adoecer. Porque a doença, na verdade, na verdade é o seguinte, é um desequilíbrio frequencial, ou seja, é uma mensagem que ela entra e ela muda a frequência da célula e essa célula que está ali, que mudou sua frequência, as outras em volta
por ressonância harmônica, vão tentar ficar na mesma frequência para equilibrar isso, e aí adoece esse órgão. E aí lembrando que o cérebro é um órgão, porque nós temos muita dificuldade de entender isso, porque a gente entende dor de estômago, a gente entende dor no ombro, a gente entende dor renal, mas a gente não consegue entender dor no cérebro, uma doença no cérebro. Uma das doenças do cérebro é a depressão. A depressão endógena é exatamente isso. Ela é a falta de um neurotransmissor, certo? Então, ela é uma doença. Então, quando eu digo o que pode causar, então, essa obsessão durante muito tempo? Doenças mentais, psicológicas, emocionais, a própria loucura e até mesmo, em casos de subjugações muito sérias, a própria morte, certo? Mas eu quero que vocês tragam a atenção necessária para esses pontos. Não precisam ter medo a respeito de tudo isso. Vocês têm ferramentas importantíssimas para conseguir lidar com tudo isso. E a gente vai falar dessas ferramentas amanhã. Amanhã eu vou deixar o dia só para a gente falar de todas as formas de proteção disso. Mas a forma mais eficaz e a mais importante é cuidar da sua mente, para que a sua mente fique em equilíbrio e consiga manter a frequência, a sua frequência, num patamar no qual esses espíritos que estão numa outra frequência mais baixa, que vibram ainda ódio, rancor, vingança, não consigam te acessar. Entenderam isso? Aí que está a grande importância de tudo isso. Porque nós temos muito medo disso, só que nós somos os principais responsáveis por essas obsessões. Se nós quisermos verdadeiramente não entrar num processo de obsessão, é só cuidar da nossa mente. Existe uma frase que eu falo sempre, eu falo assim, eu tenho o corpo fechado e não acontece isso comigo. E eu acredito piamente nisso. Essa é a minha primeira barreira mental. Eu não acredito. Vocês entendem o que eu falo para mim? Porque não, eu falando isso, a primeira barreira já se afasta. Quando eu percebo por algum momento que meu campo vibracional dá uma balançadinha, principalmente nos dias de hoje, que o nosso campo, né? Quem não assistiu a aula de campo, vai lá no YouTube e assiste para vocês entenderem melhor quando eu falo campo, né? Esse campo que está ali, trazendo essa informação para a gente, que é uma informação de medo, uma informação de insegurança, se a gente abaixa um tiquinho só a nossa frequência, o que acontece? É isso que vem. Vem esse medo, vem essa insegurança, e aí se eu reter esses sentimentos dentro de mim, eles vão começar a liberar toxinas. E essas toxinas, quando elas são liberadas, né, o meu cérebro já numa frequência mais baixa, eu vou ali, por afinidade, trazer seres que estão na mesma frequência, encarnados e desencarnados. Olha a sua volta. Como está o seu ambiente? Como está a sua casa? Como está o ambiente que você trabalha? Isso tudo é um reflexo de como você está, como está o seu interno, como está a sua energia, o entrelaçamento dos seus campos. Num momento que você relaxa um pouquinho, sim, você se conecta nesse campo. Por isso que quando nós estamos num lugar muito agradável, um lugar de muita paz, um lugar onde nós nos sentimos acolhidos, é sempre uma sensação muito boa. Então, às vezes, quando nós estamos em desequilíbrio e a gente vai ou num centro, ou numa igreja, ou num templo, não importa a religião de cada um, mas quando você vai nesse lugar, que aí você se conecta naquele campo, que é um campo que você se sente bem, um campo que você se sente confortável, parece que você sai renovado, não é? Aí você sai, vai para a vida e passa um minuto, volta tudo de novo. E por que volta tudo de novo? Porque aquela famosa frase do nosso mestre Jesus que dizia: orai e vigiai, é justamente isso, trazer a atenção
o tempo todo para as suas ações e os seus pensamentos, porque são eles que dizem, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, quem é você. Você pode ter uma carinha super bonitinha, uma carinha de santinho, uma carinha boazinha, ser super ali, tranquilo, mas se o teu interno for conturbado, é isso que importa, porque é isso. O teu interno, são a sua frequência que vai conversar com o outro. É ela que vai dizer verdadeiramente. Tanto que a gente tem uma frase, às vezes a gente chega na frente da pessoa, olha para a pessoa e fala assim, ixi, meu santo não bateu com dela. Vocês já ouviram essa expressão? Expressão muito comum, né? A gente usa bastante isso. E o que significa o meu santo não bateu com dela? Significa o seguinte, o meu cérebro, através do meu chakra coronário, fez uma leitura frequencial e vital daquela pessoa, me dizendo realmente quem ela é, verdadeiramente quem ela é. Então nós não temos como nos enganar com as pessoas. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que nós temos uma projeção do que nós esperamos do outro. E isso também nos ajuda a criar essas conexões de obsessão. Então, eu fico às vezes no outro, né? Então, aí quando eu falo da obsessão de encarnado para encarnado, com aquele pensamento fixo, o outro tem que gostar de mim, o outro tem que namorar comigo, ou o outro tem que comprar isso, ou o outro tem que me aceitar no trabalho, porque o outro... Quando a gente entra nesse pensamento e cria essa sensação fixa, você cria essa conexão com essa outra pessoa e você passa a ser obsessor. Eu perguntei para vocês ontem e vou continuar perguntando hoje, e eu quero que vocês se perguntem isso para sempre. Vocês estão sendo obsessores de alguém? Como que você está criando esse laço obsessivo com essa pessoa? Se você está, corte. Corte este laço. Lembre das leis que nós trabalhamos. Se nós trabalhássemos verdadeiramente, né, estudando a lei de causa e efeito, compreendendo a lei kármica, nós não cairíamos. E a reforma íntima, nós não cairíamos em obsessão. A questão é que nós trabalhamos muito dentro do nosso ego, dentro do nosso eu menor. E aí nós nos decepcionamos muito, nós nos chateamos muito, nós nos entristecemos muito. E geralmente tudo isso é porque o outro não corresponde àquilo que eu queria, àquilo que eu projetei nele. E aí sim, eu abaixo a minha frequência e entro neste canal de conexão com essa pessoa, certo? Olha a importância quando eu falo. Hoje eu trouxe o assunto dos sinais de obsessão. Mas por que eu não fiquei batendo nesse martelo? Porque na verdade, pouco importa o que você está sentindo. O que importa é o seguinte: pesquise, olhe para você. Você sabe se você está bem ou não, porque você tem um referencial do que é bom para você ou não. Você sabe que você está em desequilíbrio. E a questão é por quanto tempo você está em desequilíbrio. Porque você ter abaixado a sua frequência um minutinho, ou por um pouquinho, como a Fê falou, hoje eu abaixei minha frequência, eu senti isso. Abaixar a frequência um pouco não tem problema, né? É difícil a gente se manter equilibrado durante o tempo todo, vivendo essa vida que a gente vive, principalmente no momento em que nós estamos. Então é difícil mesmo manter o pensamento positivo o tempo todo e nos manter numa posição de positividade. Então é normal baixar um pouquinho esta frequência. A questão é por quanto tempo eu mantenho essa frequência baixa. Porque no momento em que eu baixo a minha frequência e eu começo a criar pensamentos fixos, esta já é a primeira obsessão. É aquela que eu falei, de amigo para amigo mesmo, né? De mim para mim mesmo. E essa obsessão é a pior que tem. É a pior, porque muitas vezes ela é a porta para as outras obsessões. Porque quando eu falo de autoestima
E é uma porta muito grandona, um portãozão enorme para as outras obsessões, porque o que é a autoestima? A gente já falou disso. A autoestima é estimar a si mesmo, é dar valor, é olhar para você e reconhecer o melhor que tem aí dentro, que faz parte daquele projeto que eu falei para vocês, quem está acompanhando desde o começo sabe, que é o projeto Flow do Ser. O Flow do Ser, ele trabalha justamente essa base do reconhecimento do que você tem de melhor dentro de você. Porque se eu sei o que eu tenho de melhor, mesmo que eu reconheça aquilo que não é tão bom em mim, mas eu posso usar este melhor para trabalhar isso aqui que não é tão bom, no lugar de eu ficar simplesmente focando naquilo que eu sou ruim. Porque aí eu consigo manter a minha estima de uma forma equilibrada. E se eu mantenho a minha estima de uma forma equilibrada, eu consigo perceber as nuances de quando eu abaixo a minha frequência. E aí sim, de quando tem alguém se conectando a mim ou não, certo? E aí fica muito mais fácil você perceber quando tem um espírito exercendo fascinação, ou ao menos tentando exercer fascinação sobre você. Você percebe sim quando você está entrando numa obsessão simples, ou seja, você percebe ali algumas coisas e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou assim, por que eu tô assim? E aí que tá, eu não sou, por que eu estou? E aí, por quanto tempo eu estou assim? Porque muitas vezes uma depressão pode levar a uma obsessão, mas não necessariamente todo traço depressivo leva a uma obsessão. Tudo bem isso? Compreendemos? Compreendemos a importância do autoconhecimento e da autorresponsabilidade? Por isso que eu falei naquela semana, lá atrás, que eu já nem sei qual foi já, acho que no comecinho, que eu falei sobre autorresponsabilidade, autodisciplina, todo aquele papo lá que eu falei pra vocês, por quê? Justamente para chegar no dia de hoje, quando vocês ouvirem falar sobre obsessão, vocês vão ficarem, oh meu Deus, e agora? Eu tô com isso, então eu tô obsediado. Não necessariamente. Não necessariamente. E se for uma obsessão, e se for de você com você mesmo, já começa a trabalhar. Olha para você e fala: tô com pensamento fixo, tô com pensamento não sei o quê. Vamos reverter isso. Mas isso é um papo para amanhã. Que amanhã eu vou falar de várias técnicas, várias técnicas, tanto técnicas mentais quanto técnicas energéticas, para a gente conseguir se afastar e permitir que esses seres não se conectem em nós. Amanhã vai ter até receitinha de bolo. Não é bolo, na verdade, é brincadeira. Mas assim, eu vou ensinar vocês, para quem gosta de trabalhar com banhos energéticos, eu vou ensinar vocês a fazerem alguns banhos energéticos. Amanhã a live vai ser um pouquinho maior, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito de cristais. Eu vou trazer para vocês essa questão dos cristais, que cristais que a gente pode usar, qual não. Por que o Reiki é uma das técnicas mais usadas para trabalhar desobsessão? A gente vai falar tudo isso amanhã. Eu vou trazer, ó lá, ó, passo a passo para a gente falar. E aí, assim, para as bruxinhas de plantão, a gente vai falar disso também, né? De toda essa coisa natural que a gente pode trabalhar. Mas nada é tão efetivo e tão maravilhoso quanto cuidar dessa máquina poderosíssima chamada cérebro e mente. E isso eu preciso que vocês terminem a live de hoje guardando isso no coração de vocês bem profundo, bem profundo, bem profundo. Eu vou ensinar várias técnicas dentro da Wicca, dentro da magia africana, dentro da magia brasileira, dentro de técnicas eletromagnéticas. A gente vai falar de tudo isso. Mas só você pode fazer sozinho e sem o auxílio de nada. Cuida daqui e daqui, porque aí eu tenho certeza que vai dar certo mesmo. Valeu? Vamos mandar reiki pro nosso planeta, porque o chefe aqui já fez assim, ó. Ou seja, já deu 40 minutos, você viu? Mas amanhã eu vou negociar com ele um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá? Vamos mandar reiki pro nosso planeta? Então eu vou pedir para todos vocês que são reikianos e para aqueles que não são, se conectarem a nós em um só coração e uma só voz,
para enviar Reiki para o nosso planeta e para todos nós. E aí, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá, então? Então, fechando os nossos olhos, nos conectando aos nossos corações, em um só propósito de amor. Convocamos o nosso Pai Maior, através da energia do amor incondicional, do perdão e da compreensão, que esses pilares se instalem dentro de nós, que possamos sentir a verdade absoluta que pulsa dentro de nós, através da centelha divina que está representada em nossos corações. Somos candeias a iluminar a escuridão, assim disse o nosso Pai. E acreditamos piamente neste poder, no poder do amor, no poder da verdade, no poder da compreensão. E dentro desse sentimento, envolvemos o nosso planeta com essa luz dourada, essa luz da transmutação do amor incondicional. Pedimos também a chama violeta de Saint Germain, que transmute todos os miasmas mentais e ectoplasmáticos que envolve nosso planeta, desfazendo assim as fascinações, as subjugações e as obsessões. Empoderados de nós mesmos, empoderados de sermos filhos de Deus, pedimos neste exato momento a sua intervenção sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Que todos os seres de baixa frequência possam neste exato momento receber a luz de nosso Pai Maior, transmutando e elevando a sua frequência. E nesta energia de amor incondicional, agradecemos a presença de todos esses mestres ascensionados, de Mãe Maria, de Nossa Senhora de Fátima, de São Miguel Arcanjo, que com a sua espada de fogo nos protege e nos guarda. Pai, somos gratos pelo aprendizado de hoje. Somos gratos por poder estar aqui, aprendendo e evoluindo mais um dia. Nos traga a compreensão necessária e o amor necessário para passar por tudo isso e criar o novo. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Quer dar um recado? Sem recados hoje. Amanhã, às 21h30, estamos aqui reunidos para a gente falar sobre como a gente vai combater tudo isso e principalmente fortalecer a mente, fortalecer esse coração lindão para a gente passar por tudo isso de uma forma muito legal, de uma forma bem bonita. Todas as nossas lives estão lá no YouTube e como eu digo, como eu sempre falo, né, o conhecimento é construído. Qual é o nosso canal? É Instituto Kuan-Yin. Então vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para ele te avisar quando tiver coisa nova e nos acompanhe. Se você conhecer alguém que você sente que tá precisando de uma palavra, está precisando receber um conhecimento de uma forma simples, descomplicada, como a gente faz aqui, entra lá e pede para a pessoa também, tá bom? Gratidão eterna, tenham sonhos maravilhosos, conectados com a sua centelha divina, conectado com essa luz maravilhosa que tem dentro de você. E amanhã a gente se vê com certeza.
Um grande beijo e uma linda noite.